Então vamos lá? Bom, hoje sem roteiro, sem muita enrolação, nós vamos falar sobre comunicação, tá? Sobre comunicação, por que comunicação é tão importante no trabalho e por que comunicação vai te elevar dentro da carreira, tá? Primeiro de tudo, a gente tem uma certa atração por pessoas que conseguem se comunicar de uma forma excepcional, tá? Então, quando você vê alguém se comunicando muito bem, isso é muito. Cara, tu acha isso muito foda, sabe? Tu olha pra esse tipo de coisa e pensa assim, cara, como eu queria ser assim, sabe? Como eu queria conseguir colocar o que eu penso de forma clara pros outros, sabe? Como eu queria conseguir falar de uma forma que os outros fossem me entender, tá? E aí o que acontece? Quando se trabalha, a comunicação ela é muito importante pelo seguinte motivo. Você basicamente está trabalhando com risco. Você basicamente está resolvendo um problema para alguém, tá? E dentro dessa resolução de problema existem riscos. Normalmente, quanto mais risco houver, mais você vai receber, tá? É claro, a internet e os produtos digitais mudaram muito isso, né? A gente não tem tanto risco assim nesse tipo de produto, mas quando você normalmente presta um serviço, aí sim tem risco, né? E o que acontece? Quando você está lá na empresa e você está com o seu time, no vídeo passado eu falei da lei de Conway, né, que diz ali que empresas que constroem software, a arquitetura do software vai ser um reflexo da forma como a empresa se comunica. Por que isso é tão importante? Tá. Primeiro de tudo, o software ele tem que ser sincero, ele tem que ser verdadeiro. Eu particularmente acho que a realidade e a verdade elas têm uma relação muito intrínseca. Tá? O que isso significa? Que tu não sabe onde começa um e termina o outro. Tá? Por que que, por que que isso é importante? Porque assim, ó, o software ele nada mais é do que uma digitalização da realidade, de algo, algum domínio, alguma coisa da realidade. Então, basicamente, nós criamos estruturas de dados e sistemas em volta disso, tá? Sistema organização, estrutura também dar ordem para as coisas, tá? Então tudo tem a ver, tecnologia tem muito a ver com você organizar as coisas, tá? Você organizar, você ordenar, você sistematizar as coisas. E normalmente o que você vai fazer é pegar esses processos que existem, dar nomes a eles e, consequentemente, criar métodos, funções, dados enfim. Tá? E o que você quer com isso? Primeiro de tudo, você quer evitar o risco do erro. Qual erro? O erro humano. Tá? Você quer deixar o processo sempre o mesmo. É basicamente isso, por isso que a gente faz software, que assim o processo ele fica padronizado, não apenas isso, você não depende dos seres humanos para executar esse processo, tá? Ou você depende do ser humano às vezes para clicar um botão e hoje em dia com inteligência artificial uh, você diminui esse risco ainda mais porque a inteligência artificial vai trabalhar em cima de certas tomadas de decisões e o usuário ele vai ter que confirmar, tá? Então o contexto que a inteligência artificial vai cuidar de todo o domínio e o usuário ele vai vir ali para dar uma olhada. A inteligência artificial está agindo corretamente? Sim, não, vai tomar as decisões aí conjunto, né, que é o human in the loop, tá? Se você estudar inteligência artificial aí, você vai acabar encontrando esse termo, né? É sempre interessante em todo o processo que envolve inteligência artificial ter o human in the loop, tá? E o que isso tem a ver com comunicação? Porque tudo isso é comunicação. A forma como você estrutura os dados é comunicação, tá? A forma como você pensa as configurações é comunicação, a forma como você pensa a tela é uma forma de comunicar, entendeu? E a falta de comunicação também é uma comunicação, né? A gente diz assim, a falta de uma mensagem é a mensagem. Nós estamos falando aí sobre relacionamentos, sobre pessoas que não se expressam, tá? Então, assim, falar a verdade e ir atrás do risco no software é muito importante, tá? Por quê? Porque você quer evitar ele a todo custo. Um ótimo exemplo que eu posso dar eu acho que eu já falei desse exemplo aqui no canal, é que em um dado momento eu precisei fazer um processo de aviso de sinistro para os avisos de sinistro de vida. E aí o que acontece?
tá? Existem toda uma dinâmica lá, mas os avisos de vida eles possuem algo chamado apólice sintética. O que é uma apólice sintética, tá? Digamos assim, você entrou num shopping e aí por algum motivo o shopping estourou, tá? O que acontece? O seguro do shopping vai pagar algo para você, entende? Isso serve para até os shoppings evitar um monte de questões judiciais. Então o shopping vai ter um seguro sintético lá para todo mundo que entrou lá dentro. Tá? Então você vai poder ir na seguradora que o shopping faz parte e abrir o seu seguro como se fosse um seguro de vida, e o seguro vai cobrir todas as suas necessidades que estiverem dentro desse seguro assinado pelo shopping. Tá? Então são pessoas aleatórias que não assinam esse seguro que elas podem fazer. Isso não foi descrito na documentação, tá? E isso normalmente ocorre, porque é um processo enorme, tá? O aviso de vida. E eventualmente os usuários acabaram esquecendo, tá? Só que como eu já sabia que eu ia trabalhar no aviso de vida, o que eu fiz foi o seguinte: eu comecei a analisar o aviso anterior, o software legado. E eu estava me baseando nisso. E aí, numa determinada daily, eu descobri que tinha documentação. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta. Ah, e tal coisa do aviso sintético, como é que nós vamos fazer? Porque ele entra assim assado. E aí a gente fez através de um chatbot, e o chatbot ele funciona de determinada forma. E eu preciso cruzar isso com análise sintética. Tu tem alguma ideia de como é que a gente pode fazer isso? Eu tava falando com o meu líder técnico, né? E aí ele falou sobre documentação. E aí que documentação? Eu não havia recebido a documentação, e quando eu recebi a documentação estava faltando essas partes na documentação. Tá, isso foi reorganizado, foi feito direitinho, a documentação enfim chegou, mas a partir dali eu preferi, não foi um problema que foi criado, não confiar na documentação. Por quê? Porque a documentação continha erros humanos, tá? E claro, o processo, existem bugs e todas essas coisas assim, né? Nenhum software ele é perfeito e nenhum software ele é pronto, tá? Não existe software pronto. Se você tem um software pronto, o software morreu, basicamente, não tem ninguém usando, porque sempre vão haver coisas a serem feitas, novas features a serem implementadas, sempre haver novos caminhos. E, cara, seres humanos vão clicar em tudo e arranjar alguma forma de bugar o seu software. Tá? Entretanto, a comunicação ela vem de uma forma para trazer essa realidade. E você, de uma certa forma, como eu falei anteriormente, você está pegando essa realidade e transformando, traduzindo ela para o digital, tá? Então, assim, ó, falar a verdade durante a programação, falar a verdade durante a construção do software, primeiro é um ato de coragem, porque, assim, falar a verdade no ambiente corporativo às vezes é extremamente difícil, às vezes não, né? Sabemos que 98% das vezes. Mas você precisa fazer isso, tá? Você precisa trabalhar com o risco, saber gerenciar o risco, manejar o risco, porque é isso que vai te fazer evoluir na carreira, tá? E não apenas isso, você tem que deixar exposto o que você quer, sabe? Fala assim, eu posso lidar com financeiro, eu posso lidar com aviso de vida, eu posso lidar com aviso de automóvel. Eu gostaria de atuar nesse projeto, olha, eu acho que eu quero uma promoção, como é que eu posso fazer, com quem que eu tenho que falar, quais são as próximas demandas. Então assim, você tem que ir atrás e você tem que, como pessoa, profissionalmente comunicar, tá? A sua postura profissional, de que você veio para isso. Não extremamente agressivo, tá? É chato quando uma pessoa ela é muito assim. Quando a pessoa é muito lá do business, assim, isso causa constrangimento, deixa os outros desconfortáveis. Você tem que saber sempre dosar a sua empatia, principalmente com júniors, tá? Se você é um engenheiro de software que já é pleno, ou sênior, líder técnico, staff, CTO, ou até mesmo se você é júnior e está lidando com estagiários, sempre tem empatia, você não nasceu sabendo. E você sempre vai precisar aprender mais, porque a nossa área está sempre evoluindo, tá? E eu acho que por último, deixar explicado aqui, é que dada essa postura profissional, esses dias eu vi um vídeo, o cara falou assim, porque você está no tabuleiro de alguém, né? Você está no tabuleiro de alguém, você está no tabuleiro da empresa. E o que isso significa? Quando você está no tabuleiro de alguém, ou seja, você trabalha para alguém,
é muito difundido no Brasil que funcionário bom trabalha mais, tá? Só que eu acho que isso é um problema, isso é um erro de divisão. Sim, existem empresas onde você vai fazer isso, de ir atrás e de querer trabalhar e eles vão te botar para trabalhar mais e não vão te pagar, tá? Entretanto, é normal que assim, ó, você precisa sair daquela função você mesmo. Você precisa ir além, tá? E muito comum na nossa área que a gente pense que ir além é ir além no código. Isso é um engano, isso é uma mentira. Ir além tem muito a ver com o ser humano, até mesmo no código. Por quê? Porque você está programando para provavelmente você mesmo depois sustentar. Então, você, se tiver empatia, você vai programar bem para si, porque tudo depois vai ter que dar manutenção mesmo. Então, é melhor fazer direitinho, fazer um código limpo, manutenível, extensível, não sei, extensível, porque aí você vai estar facilitando o seu trabalho. E essa é a minha máxima. Você quer sempre simplificar o seu trabalho. Você domina o processo com que você trabalha atualmente para deixar ele mais simples, ele mais inteligente. É isso que é trabalhar de forma inteligente. Tá? É você dominar o que você faz e você achar lacunas ou oportunidades, eu acho que é uma forma melhor de pôr, oportunidades onde você pode deixar esse trabalho mais fácil, tá? E aqui fácil é diferente de simples. Simples é muito difícil, tá? É muito difícil simplificar. Você precisa de experiência, você precisa de muitas coisas. Simplicidade e sabedoria andam lado a lado, porque é a eliminação de coisas inúteis. E até você aprender o que é inútil, normalmente você tem que tomar na cara, assim, para você aprender o que é algo inútil, tá? Bom, acho que esse vídeo já se estendeu, era para ser algo rápido, porque eu estou muito apertado com as minhas demandas no trabalho, que não são bem minhas demandas, mas eu quis absorver elas justamente porque eu vi um caos ali, eu vi uma oportunidade. Mas eu não gostaria de não deixar de fazer vídeos. Eu acho que os vídeos estão me ajudando muito a me soltar, tá? Principalmente estão me ajudando muito a desenvolver a minha comunicação, porque eu acabo pensando de uma forma muito livre, tá? E é interessante com que eu tenha um certo tempo para falar e tenha que falar sobre um determinado assunto durante muito tempo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilhe com os amigos. Valeu, falou!